Estamos aqui com o mestre pajé Santier Tapuia Fuyô. Tapuia Fuyô. Ele vai falar para a gente um pouquinho da história dos 500 anos de colonização, o que o índio tem sofrido até os dias de hoje. Sou Tchacacá, e acho que até cá, a folha samba, caminhão que, e acho que o carro se reúne, mano, o tchaitua, e acho que ele já vai lá na entrete, e a tchatleu, sabe, do inido, o que até, e a osla, tudo e a cá, e acho que eu me te, o afialha forte que, boa tarde, nossos povos. Em 1500, o povo indígena recebia o colonizador europeu e comiam as comidas de nós, viviam no mesmo teto das malocas e cantavam as mesmas músicas e conheciam a mesma tradição. Então, mas naquela época de 1500, os portugueses tinham que tirar para o Brasil, usavam mão de obra indígena. E como os indígenas viviam em muita abundância, muitos fugiam para as florestas. Eles não queriam continuar no regime, né, escravidão, cortar para o Brasil, fazer cerâmica, para construir as vilas, que eram os arraiados chamados as vilas. Primeira em Salvador, depois no Rio de Janeiro, São Paulo, né? Eram as primeiras vilas do país, Nordeste. E muitos indígenas morriam. Na época existia próximo de 10, 15 a 20 milhões de indígenas. Existia 100 mil línguas indígenas. Agora hoje tem 280 línguas indígenas. Próximo de 750 mil índios. Não chegamos a 1 milhão de índios, não chegamos. Bom, e as doenças também que o europeu trouxe naquela época era o fato que os portugueses davam roupa para os indígenas. E os indígenas não sabiam fabricar sabão para lavar as roupas. Então as roupas geravam também doenças. Muitos morriam de doenças. Então daquela época para cá, 5 séculos, né? E os indígenas estão sendo, né, esquecidos, e ao mesmo tempo, quando criaram o Conselho Indígena, que funcionava dentro do Ministério da Agricultura, era da Igreja, Conselho Indígena. Logo em 1910, os militares pegaram da Igreja o controle dos indígenas. Os militares, em 1910, liderados pelo Marechal Rondon, aí criaram o Serviço de Proteção ao Índio, em 1910, o SPI. Então, o SPI ficou muito tempo no domínio dos povos indígenas, mas muitos foram abandonados também, porque o SPI, os militares queriam passar a estrada, telegrafia dentro das terras indígenas. Muitos indígenas morriam, eletrocutados, morriam, né, nas frentes das rodovias. O SPI foi responsabilizado por mais de 80 povos indígenas, que ele extinguiu. Em 1910 para 68, 1967, 68, foi criada a FUNAI, Fundação Nacional de Assistência ao Índio, com a Lei 5.371, em 5 de dezembro de 1967. Mas como vocês sabem, a FUNAI, ela não tem caminhado, né, como manda, né, o decreto que cria a FUNAI. No início, vocês observam, o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, ele tinha uma ideia de civilizar, como chama, entre aspas, os povos indígenas. Agora, a FUNAI entrou com outra ideia de conservacionismo, né, conservar os povos indígenas e os seus recursos naturais, patrimônio, que é da nação brasileira, inclusive a terra. Mas isso é muito polêmico, porque quando você chega numa terra indígena, numa aldeia, numa vila indígena,
ou numa reserva, você não vê o Estado dentro da terra indígena. Então, onde está o Estado? Porque o Estado não criou, durante esses 5 séculos, uma política pública para os indígenas. Ora, se ele quer pacificar o índio, como ele diz, civilizar o índio, sem política pública, não tem. O índio não tem como sobreviver, porque ele não pediu para a cidade, o urbanismo, vir para a terra indígena, para a reserva, para a aldeia. Ninguém pediu que a cidade viesse para lá, né? Mas eles querem que a aldeia vá para a cidade, que a aldeia vá para o urbanismo, como aqui no Noroeste. Esse projeto quer vir para a terra indígena, para dentro da terra indígena. A terra indígena não quer ir para o Noroeste. Então é um contraditório grande. Por outro lado, o senhor vê que nós falamos no judiciário, poder judiciário. Quem cuida do nós índios é o poder executivo, não é o judiciário. Mas o judiciário fala que ele tem uma democracia de conservacionismo, ou seja, o judiciário, o poder judiciário, ele é conservador, mas ele não conserva quem está conservando como nós. Então, aonde está a verdade? Quem está destruindo, como os senhores viram aí, esse projeto para fazer esse bairro, que é chamado um bairro ecológico, um bairro verde, isso não tem nada de ecológico, porque a ideia de ecológico é pegar um chão abandonado, uma terra degradada e remanejar ele, voltar como ele era antes, com as pessoas, os seres humanos habitando. Aqui é o contrário. Primeiro ele chega, mata 100 mil árvores de cerrado nativo e bota prédio. Aí virou uma selva de pedra, vai virar São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte. Não é isso. Então, nós estamos sofrendo hoje. Mas ele diz assim, o índio é dono da terra, 13% do território nacional. Isso não é verdade. A terra indígena ela é registrada no SPU, Serviço de Patrimônio da União. O índio é um depositário fiel do bem público, ou seja, ele é um serviçal, um guardião, um cuidador. Na hora que o governo federal quer a terra, ele desapropria o índio, bota para outro lugar. Só que aqui o santuário Sagrado Pajé não tem isso. O santuário não se move. Que seria o seguinte, mover a catedral, que pertence aos católicos, para Samambaia, ou estrutural, ou Ceilândia, será que os católicos iriam gostar? É a mesma questão nossa. O santuário não se move. E vocês sofreram opressão, sofreram alguma violência? Bom, desde que nós existimos aqui no Noroeste, que era uma fazenda bananal, que nós sofremos agressões, né? De ameaça de matar nós, porque o problema, um dos problemas aqui é a questão da água, porque aqui é um aquífero, área de recarga do Bananal, e o Paranoá era o norte. Nós conservamos tudo isso. Agora, eles vêm com a ameaça de desintrusão de nós, né? Dentro de Brasília, o governo federal já perdeu 13 terras para o Estado. Então, nós estamos nessa resistência. Uma última agressão que nós sofremos, o governador de Brasília, que é do PT, o senhor Agnello Queiroz, recrutou 800 golpes aqui para espancar nós e botar nós para fora. No Estado Democrático de Direito não existe isso, porque o homem branco, ele se aposta com qualquer terra e ele usa a lei em benefício próprio. E a lei está sendo usada contra nós. Então, os homens brancos fazem a lei para eles próprios. Veja, se o Estado não está presente dentro do nosso território, por que ele está trazendo a lei dele para dentro contra nós? Então é uma coisa gravíssima isso. Porque nós não criamos lei. Nós temos a lei da natureza. E ao mesmo tempo que eles estão nos julgando com a mentalidade de um Deus que morreu, que é Jesus Cristo. Embora que ele esteja mais vivo do que nunca. Porque a nossa fé também nele. Eles estão julgando nós com a lei de Jesus Cristo. Não. O nosso Deus é Tupã, é um Deus vivo. A nossa lei da natureza é outra. Nós vivemos em função da natureza. Os senhores estão vendo aqui. O Estado não está aqui presente. Se ele não está presente, a lei dele também não está presente. Então como é que ele vem me julgar? Tomar o direito de viver na terra dos povos indígenas. A
Agradecemos pela atenção, muito obrigado. Sotiacacá e a Dedong, a Tilixine, que o grande Cristo abençoe todos vocês, de coração, em nome de nossas crianças, e a juventude que vai ficar no futuro próximo com o Santuário Sagrado dos Pajés. Aiaia! Aiaia!